Então aqui, enumeração dos conjuntos. Aqui um código para imprimir, eu não vou gastar tempo com isso, né? Tem uns detalhezinhos ali para ficar bonitinho a impressão, mas é basicamente um cara que vai imprimir para a gente aqui. Aliás, perdão, deixa eu corrigir, ó. Aqui eu tenho um código legado, essas três primeiras funções, elas são de um outro algoritmo para gerar subconjunto, que está no material extra, tá? Por quê? Porque ele é um código mais confuso do que esse que eu vou mostrar para vocês, mas ele gera em ordem. Se vocês notarem, do jeito que eu estou gerando aqui, é um algoritmo que vai ser mais direto ao ponto, mas ele, por exemplo, ele gerou aqui um subconjunto de tamanho 1, 2, depois voltou a gerar um subconjunto que só tem um elemento, né? Pelo jeito que ele trabalha, ele não gera ali os conjuntos menores antes dos maiores, é meio misturado, né? Então tem no material extra um código diferente, mas o que a gente quer ver está aqui, ó. Estão conseguindo enxergar, gente? Então olha só, aquele nó que eu mostrei para vocês está nesse struct aqui, né? A gente tem aqui um vetor V de inteiros com tamanho tan e o prox, que é um apontador de nó. Esse imprime subconjunto e imprime lista vai ficar como exercício para vocês completarem ali, tá? E sabendo como é o nó, né? Sabendo como que funciona a minha listinha e tal, dá para vocês fazerem, fica como um exercício para saber brincar com isso aqui. Mas o que eu quero que a gente suponha que eles fazem, né? Esse cara, dado um vetorzinho de tamanho n, né? Dado um vetor de tamanho n, vai imprimir o subconjunto com aqueles elementos que estão no vetor. E esse imprime lista vai chamar sucessivas vezes o imprime subconjunto, né? Então vai imprimir todos os subconjuntos que estão numa lista. Agora, funções que eu vou precisar aqui, que essa a gente pode olhar junto rapidamente. Cria subconjunto vazio, né? É um cara diferente, porque, em geral, eu vou criar um subconjunto nesse meu algoritmo a partir de outro, porque eu estou sempre adicionando um elemento. Mas nesse não. Nesse, excepcionalmente, eu tenho que criar um cara vazio, por isso que eu criei uma função à parte para isso. Ele dá um malloc no nó, coloca vetor nulo, tamanho 0 e prox null. É o primeiro cara que eu desenhei lá na listinha, né? E devolve esse apontador. Tá? Esse aqui é só no início que eu chamo esse cara. Depois cria subconjunto. Essa é uma função diferente. Ela cria um subconjunto que é o seguinte: eu passo para ela um vetor V que tem tan elementos, né, de 0 a tan menos 1, que é o subconjunto base, passo mais um elemento, que é o elemento que eu vou adicionar, e ela vai criar para mim um subconjunto que tem tamanho tan mais 1. Então é uma função bem específica, né? Ela recebe basicamente um subconjunto anterior e o elemento que vai ser adicionado para criar o próximo. E como que ela faz isso? Dá um malloc no nó aqui, daí o nó tem 3 campos, né? O vetor, olha só, eu aloco o vetor com tamanho tan mais 1, vezes size of int. O tamanho que eu vou armazenar é tan mais 1, né? Porque esse tan, lembrem que esse tan que eu recebi como parâmetro é o tamanho do vetor base, do subconjunto base, né? Eu vou querer colocar um elemento a mais nele. O prox é nulo, e daí eu copio todo mundo, né? Para 0 até menor do que tan, eu copio quem está na posição VI para o vetor do meu subconjunto, o vetorzinho, né, o que eu acabei de alocar aqui. E na última posição dele, lembra que ele tem tamanho tan mais 1, né? Então na posição tan, ele vai de 0 até tan, na última coloca um novo elemento, né? Que é exatamente essa dinâmica que eu fiz aqui com vocês, né? Olha, eu tinha 1, 2, aí eu quero adicionar o 4, então eu crio um carinha que tem 1, 2 e o 4 no final, né? Só que fazendo isso com estruturas de dados, né? Uma coisa que a gente tem uma habilidade importante de adquirir é, dado um conceito matemático abstrato, a gente conseguir, né, modelar isso matematicamente. Só como uma curiosidade, eu cheguei a pensar, quando eu ia fazer isso aqui, a trabalhar com vetores de binários, né? Um vetor de tamanho fixo, daí ele tem 0 e 1 para dizer qual elemento está e qual não está. Só que eu percebi que todos os meus conjuntos iam gastar muita memória, né? Sendo que muitos deles são pequenininhos, então eu preferi fazer desse jeito. Uma outra observação: vocês viram que a gente está aqui na penúltima aula do curso e eu estou usando uma lista ligada aqui, né? Tipo, a gente não está estudando especificamente lista ligada, mas você vê como essas estruturas básicas, lista ligada, vetor, elas são necessárias para modelar outras coisas, né? Então, aqui a gente tem uma lista ligada super específica, né? Não é tradicional, uma lista ligada que tem um vetor dentro dela, por exemplo. Não é sempre que isso acontece, eu precisei aqui, porque subconjunto é um elemento mais complexo de armazenar.
Aqui é uma funçãozinha que libera os subconjuntos, né? É sempre bom ter, mas também fica como exercício para vocês. E a libera lista, né? A libera lista chama sucessivas vezes o libera subconjunto, basicamente. Mas vamos ver aqui, olha, o subconjunto iterativo. Tem a versão recursiva, mas eu vou focar só na iterativa desse cara, tá? Acho que vai ser suficiente. Como que ele funciona então? Ó? Eu quero gerar todos os subconjuntos aqui de um conjunto que vai de 1 até n. Né? N é o meu parâmetro, mas eu penso que eu quero gerar os subconjuntos desse cara aqui, vai de 1 até n. Eu vou manter essa lista, é ela que vai ser a lista dos meus subconjuntos. Né? E ela começa recebendo aqui, olha, cria subconjunto vazio. Então ela recebe só um nó no início, que tem o subconjunto vazio. Como eu vou ter, já dando um spoiler aqui de como vai funcionar, que conectar listas, vai ser importante saber qual é a última posição da lista. Tá? Então eu tenho essa variável auxiliar, última da lista, que é um apontador para o final dela. Tá? A princípio, o final é o mesmo do começo, né? Só tem um nó, que é o vazio. Então, comecei essa brincadeira só tendo um nó na lista, né, que é o vazio, e agora eu vou passar por todos os meus elementos, de 1 até n. Note que, pela definição que eu fiz aqui, é de 1 até n inclusive. Né? Excepcionalmente eu não estou andando de 0 a n-1, é de 1 até n mesmo, os meus elementos aqui. Né? E daí o que eu faço? Eu vou gerar uma nova lista adicionando o element, o cara da vez, a todos os elementos da lista que eu tinha até a iteração anterior. Né? Na primeira vez a lista só tem um elemento, mas tudo bem, só o vazio. Então o que eu faço aqui? Esse AUX vai navegar na lista, por isso que ele recebe aqui a lista. Nova lista começa com null. Último da nova lista começa com null, que é basicamente a nova lista começa vazia e eu vou começar a adicionar caras nela. Tá? Então, enquanto o AUX não for vazio, lembra, ó, o AUX está navegando na lista original, na lista que eu tinha até a iteração anterior. Enquanto não for vazio, quer dizer que ainda tem subconjuntos que eu tinha gerado antes, dos quais eu quero fazer a versão que tem o element adicionado. E daí eu chamo a cria subconjunto, a funçãozinha que a gente viu aqui em cima. Né? Eu chamo a cria subconjunto, ó. Deixa eu dar um enter aqui para a gente enxergar ela inteira. Ó. Eu chamo a cria subconjunto falando, olha, cria um subconjunto usando esse cara como base, né, o aux pointer v, quer dizer, esse subconjuntinho aqui como base, ele tem tamanho tan, mas eu quero que você adicione nele o element. Esse cria subconjunto vai fazer exatamente isso, para a função que a gente já viu. Tá? E vai devolver esse nó que tem esse novo conjunto que combina o conjuntinho do aux, né, que está no aux, com o element aqui. Tá? Então, nesse momento, eu tenho um novo nó. Eu só tenho que amarrar ele direitinho na minha lista, mas nesse momento eu tenho um novo nó. Inclusive, eu estou imprimindo aqui, tá, por questão de depuração, esse novo nó. Eu chamei imprimir lista, mas é só um nó aqui, né? Ela vai imprimir só o novo nó que eu estou criando, para eu ficar, né, sempre poder testar se eu estou fazendo bobagem ou não. Tudo bem até aqui, gente? Então, estamos no momento que, olha, estamos com um nó do conjunto da lista que eu tinha até o momento na mão, estamos com um nó na minha mão, e eu acabei de criar um novo nó adicionando o element nele. Daí eu vou adicionar isso na nova lista. Só que se vocês repararem, eu não coloquei na cabeça das minhas listas. Tá? Como eu estou sempre criando nova lista, eu não quis colocar na cabeça porque eu achei que isso é um overhead. O preço que eu pago por isso é que inserção no início de uma lista que não tem na cabeça é diferente de inserção depois que ela já tem elementos. Tá? E é por isso que eu tenho esse if feio aqui. Tá? Não se assustem com esse if. Tá? Ó, eu quero inserir o novo nó aqui, o novo subconjunto que eu criei, na minha lista. Se a nova lista for igual a null, quer dizer, é o primeiro cara que eu estou inserindo nela, é só eu atualizar a nova lista mesmo. Olha, nova lista recebe um novo subconjunto e o último elemento, né, da nova lista recebe nova lista. Quer dizer, ela estava vazia e agora os dois caras, tanto o apontador do início dela quanto do final, apontam para ela. Caso contrário, caso ela já tenha algum elemento, daí eu vou sempre inserir no final. Então, olha só, o último da nova lista, pointer prox, recebe um novo subconjunto. Quer dizer, imaginem, olhando para cá, ó, fazendo um paralelo, gente. Imaginem que eu estou nessa situação aqui, ó. Eu já tenho essa lista, tipo, eu estou construindo essa lista aqui, imaginem, tá? O último aponta para cá, eu vou colocar um apontador e colocar o próximo. Tá? Tudo bem, gente? Então, nesse caso aqui, né, em que a lista não estava vazia, né, que a minha nova lista não estava vazia, tudo que eu tenho que fazer é mexer no campo prox do último cara.
Aí eu já tenho um apontador que eu mantenho para ele, que é o último da nova lista, que é esse cara aqui, né, o último da nova lista. O campo procs dele aponta para o novo nó que eu quero concatenar ali. Né? E daí eu tenho que atualizar ele, né? Lembrar, se eu quero que esse cara, né, olha o nome dele, último da nova lista, ele tem que estar sempre apontando para o último elemento. Adicionei um novo, ele atualiza também, né? Então eu sempre mantenho ele ali no final. Tudo bem? Então, ó, o que eu estou fazendo nesse laço aqui, nesse while, né? Deixa eu fechar assim para ficar mais fácil de falar compactado. Ó. Nesse while, para cada elemento da lista que eu construí até o momento, eu estou criando um novo subconjunto que tem o element, né, que é quase igual àquele subconjunto anterior, mas agora ele tem o element, e estou adicionando ele na nova lista. Eu só tenho esse if e else feio aqui por detalhes de implementação, né? Inserir no início da lista ou inserir no final dela. Né? Inserir na lista, perdão, eu sempre quero inserir no final, mas quando a lista está vazia, isso é a mesma coisa que inserir no início. Né? Depois eu sempre insiro no final. E daí eu faço o quê? No final desse while, eu vou para o procs. Né? AUX recebe AUX pointer procs. Avanço para o próximo cara. Quando eu terminar esse while, gente, a nova lista está completa. É a lista laranja que a gente viu na lousa aqui. Né? Eu tinha a lista branca e eu acabei de criar a lista laranja colocando 4. Foi o exemplo que a gente viu aqui. Tá? Então eu começo, né, a iteração em que o element é igual a 4, né, tendo a lista branca que a gente tinha aqui. E daí eu crio a nova lista que é o laranjinha aqui. Agora falta fazer o quê? Concatenar as duas, porque na próxima iteração essa lista inteira vai ser a minha lista criada até o momento, né? E daí a nova lista vai ser a que envolve o 5, por exemplo. Então a última coisa que eu tenho que fazer é concatenar a nova lista no final da lista. Para isso, ó, eu pego o apontador para o último da lista. Olha como é fácil, né, concatenar listas. É só um apontador que eu tenho que mexer. O último da lista pointer procs recebe o início da nova lista. Pronto, amarrei uma na outra. Só que daí eu tenho que atualizar esse cara. Daí o último da lista recebe o endereço do último nó da nova lista. E pode seguir o jogo. Tá? Chegou nesse ponto aqui, eu vou voltar lá para cima. Ó. Deixa eu até fechar o for. Ó. Eu volto aqui para o início do for para considerar agora o próximo elemento. Né? E todos os subconjuntos que envolviam o element da iteração anterior já foram criados. Né? Todos os que envolviam até o element, né? Do 1 até o element. E daí eu vou para a próxima iteração. Tudo bem? Então, é a ideia que a gente viu no quadro, né? Só que feita aqui com alguns detalhes a mais, né? De ter que manipular a lista e coisa assim. Tá legal. No final eu mando imprimir e daí eu libero a lista. Deixa eu ver se está fácil executar esse cara aqui. NCC... enumera.c menos o enumera. Deixa eu só ver aqui o que foi que eu fiz que... Ah, tá bom, foi só que eu tinha dado um enter que eu não tinha salvado. Então tudo bem. Ó, compilamos e agora executar. Ele espera um valor ali, ó. Vamos começar devagarzinho, ó. Só o 0. Né? É vazio, né? Agora com 1. Gerou aqui o vazio e o 1. Esse cara aqui é porque eu tenho uma impressão a mais, que acho que ela até polui um pouco a coisa. Ela cria, conforme eu crio novos subconjuntos, né? Ela vai poluindo ali. Então deixa eu até colocar... Não, peraí. Deixa eu ver se vai ajudar vocês até a enxergar melhor. Vai. Deixa eu fazer um teste, ó. Então, o que aconteceu nesse cara aqui, ó? Eu tinha a lista inicial que só tinha o vazio. Daí, ó, vou até tirar esse cara para depuração, para facilitar vocês enxergarem. Ó. Ops. Executei o cara errado. Aí, compilando. Ó, aqui só tem o vazio. Né? Gerei o vazio e imprimi ele no final. Aqui, ó, eu gerei o vazio, né, na minha lista inicialmente. Depois eu gero o cara que tem o 1, né, foi a junção do vazio com 1, gera só 1. Concatenei os dois. Essa é a lista final. Vamos ver com 2 como que a coisa avança. Ó, o início é parecido, né? Eu gerei o vazio, gerei o 1. Daí, nesse momento, eu vou estar com a lista que tem o vazio e o 1.
Daí eu gero o 2, ligando, ó, esse 2 foi gerado concatenando o 2 com esse cara aqui. E esse 1, 2 foi gerado concatenando o 2 com esse cara aqui. Né? Não por acaso a lista gera essa sequência aqui no final. Se a gente fizer o 3, só mais essa, né? Olha só, mesma coisa de antes, né? Eu gerei o vazio e o 1, depois o 2 e 1, 2. Quando chega o 3, ele vai se conectar com todo mundo, né? Ele vai se combinar com todos os subconjuntos que eu já tinha. O 3 junto com o vazio gera esse cara, o 3 junto com o 1 gera esse, o 3 junto com o 2 gera esse, o 3 junto com o 1, 2 gera esse. Então a gente realmente vê a sequência de criação aqui, que é impressa toda no final na lista. Beleza? Claro esse algoritmo, gente? Alguns quizzes aqui antes da gente ir para o próximo assunto. Eu já deixei um quiz que é mais um trabalho de implementação, né, que é fazer as funçõezinhas que eu não mostrei para vocês, de impressão, liberar lista, né, essas coisas para manipular ali tudo certinho. Essas aqui, por exemplo, e tal. Mas alguns quizzes mais conceituais que são interessantes, tá? A gente já está consciente de que esse algoritmo tem que levar tempo exponencial em base 2, 2 elevado a n, pelo menos, né? Porque ele produz 2 elevado a n subconjuntos. Né? Dado um valor n, ele produz 2 elevado a n subconjuntos. Então, não tem como fazer mágica, né? Se a saída dele, inclusive, ficou evidente, né? Olha, como a saída dele cresce rápido, né? Ó, eu tinha isso aqui, quando eu coloco 3, esse bicho dobra, né? Ele gera todos esses e mais esses. Então, realmente tem um crescimento exponencial aí, não tem como levar menos do que tempo 2 elevado a n. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: como que um algoritmo que tem só 2 laços alinhados pode levar tempo exponencial? Porque é isso, ó. O subconjunto iterativo ele tem um laço aqui que vai de 1 até n, e um outro laço alinhado que percorre a lista. Né? Esse y, ó, o AUX começa no início da lista e vai até o final dela. Como que um algoritmo com 2 laços alinhados não leva n quadrado? Porque a lista cresce, exatamente. E depois que a gente percebe isso, não é uma pergunta muito absurda, né? Mas é importante a gente não cair, né? Uma coisa é desenvolver a intuição, mas a intuição tem que ter uma base por trás, né? Senão a gente vê 2 laços alinhados, acha que é quadrático, e em alguns casos a gente erra, né? Então tomem cuidado. Tem vezes que tem 2 laços alinhados e não é quadrático. A gente viu isso quando a gente estava trabalhando com pilha e fila. Às vezes acontecia, né? Eu conseguia argumentar, olha, o número de elementos que vai entrar na fila ou na pilha é limitado, então não vai, né, crescer muito esse laço interno. Aqui é diferente, aqui cresce muito. Né? O laço interno, esse aqui, cresce demais. Pensem, na primeira vez, a lista tem tamanho 1, que ela começa só com o vazio. Então esse cara itera por uma vez só para criar um novo conjunto. Na segunda iteração, essa lista tem tamanho 2, né? Porque ela já tem o vazio e o 1. Ela vai iterar 2 vezes. Na terceira, ela tem tamanho 4, porque ela tem o vazio, o 1, o 2 e o 1, 2. Né? Essa lista dobra de tamanho a cada vez. Né? Ela em si tem um crescimento exponencial, e por isso as minhas iterações também vão crescendo. Né? Eu vou ter o número de iterações internas aqui, vai ser 1, depois vai ser, na primeira vez, depois vai ser 2, depois vai ser 4, depois vai ser 8, e assim eu vou ter. Quando eu somar isso aí vai dar um total exponencial. Tá? Então vai ser realmente de 2 elevado a n lá que a gente tinha visto. E de fato, só para ser mais preciso daí, para fechar, então, o primeiro quiz era esse: olha, de onde que vem esse crescimento exponencial? A lista está crescendo. Perfeito, então esse é o motivo. Fora isso, se a gente for ser mais preciso, esse algoritmo ele vai custar n vezes 2 elevado a n. Tá? O 2 elevado a n vem aí de gerar todo o subconjunto. De onde vem esse n a mais? Tá? Exatamente. Quando eu chamo essa funçãozinha, olha só, ela tem escondido dentro dela um for. Né? Esse for é pequeno quando os subconjuntos são pequenos, mas depois de um tempo eu vou ter um monte de subconjunto grandão. Né? Então, ele vai ser da ordem de n no pior caso. Tá? Então, criar um novo subconjunto não tem custo zero. Né? Ele, de fato, tem um custo aí da ordem de n no pior caso. Ficou claro, gente? Tá?
Então é isso, são 2 elevado a n iterações do laço interno, apesar de ser da ordem de n iterações do laço externo, esse cara cresce, né? A lista cresce. Então o laço interno aqui executa da ordem 2 elevado a n iterações, e em cada iteração eu copio um subconjunto, isso não tem tempo constante, isso leva tempo da ordem de n. Fechou? Tá legal, então agora falamos, né, já incluindo o quiz, sobre essa questão de gerar todos os subconjuntos, né? E vamos falar agora de subsequências, gerar subsequências em ordem lexicográfica, que é um pouquinho diferente.